Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a quarta parte da aula de número 20, que é sobre arrays multidimensionais, que também são conhecidos como matrizes. Na primeira e segunda parte, nós vimos uma introdução de matrizes de duas dimensões. Na terceira parte dessa aula, nós vimos um exemplo de matrizes de 3 dimensões. E agora, na quarta parte, nós vamos ver a questão de matrizes irregulares no Java. Os requisitos para essa aula, então, é ter o Java JDK instalado e utilizar a IDE de sua preferência. Nessa aula, eu vou utilizar o Eclipse e depois, para correção dos exercícios, eu utilizo o NetBeans. Então, vamos lá para os arrays irregulares. O que são esses arrays irregulares? Até agora, nós criamos matrizes 2x2, em que, por exemplo, nós tínhamos 2 linhas com 2 colunas. Na aula passada, nós criamos uma matriz com as dimensões 3x3x3, ou seja, essa matriz tinha 3 linhas, cada linha tinha 3 colunas e cada coluna tinha uma profundidade de outras 3 posições também. Isso nós chamamos de que são arrays regulares, né? São matrizes regulares. No Java, isso vai depender muito da linguagem de programação que você está trabalhando, mas o Java permite que você tenha arrays irregulares ou matrizes irregulares. O que significa isso? Aí na tela, por exemplo, nós temos uma matriz, nós sabemos que essa matriz tem 3 linhas. Então, as linhas vão das posições 0, 1 e 2. Porém, cada linha tem diferentes colunas. Então, por exemplo, a primeira linha, ela tem somente uma coluna, a segunda linha tem somente 2 colunas e a terceira linha tem 3 colunas. Então, esse tipo de estrutura de dado, você consegue e você tem no Java também. Então, o Java permite isso, justamente que quando nós trabalhamos com arrays, nós estamos trabalhando com objetos, que vai ser assunto daqui a 2 aulas. Então, justamente porque o Java trata os arrays como objetos, a gente consegue fazer isso. Como eu já falei em outras aulas, eu sempre venho falando isso, as matrizes, elas são arrays de arrays, elas são vetores de vetores. E justamente por ser vetores de vetores, e os vetores são objetos no Java, a gente consegue ter vetores dentro de vetores de dimensões diferentes. Então, é mais ou menos o que a gente tem aí na tela. E isso é uma coisa que, depois, mais para o final do curso, nós vamos aprender sobre as collections no Java. Isso é muito comum na questão de collections, principalmente quando você está trabalhando em projeto e você está guardando os dados no banco de dados. Não é uma coisa comum a gente trabalhar com matrizes depois. Vetor é uma coisa extremamente comum da gente trabalhar em projetos, mas a forma que os dados são declarados, a forma que os dados são declarados, a forma com que a gente modela o nosso sistema Java é um pouco diferente. É como se fossem matrizes, por isso é importante a gente aprender esse conceito de matrizes, mas no dia a dia depois, a não ser que você vá para a área de jogos, assim, em um sistema corporativo, nós utilizamos mais essa questão de listas dentro de listas, né? Vetores dentro de vetores. E é mais ou menos isso que a gente tem aí na tela. É por isso que eu queria passar também essa informação para vocês. Como é que a gente vai fazer isso então? A melhor forma da gente aprender é a gente fazer isso na prática. Então tem um pequeno exercício aí na tela para a gente poder resolver junto, que é escrever um programa para guardar os dados de uma pesquisa feito com uma amostra de pessoas da avenida mais movimentada da cidade onde você mora, e você vai chegar para cada pessoa e perguntar a quantidade de filhos que ela tem e o nome de cada filho. E aí a gente precisa guardar essas informações de uma matriz. Porém, se a primeira pessoa tem um filho só, a gente precisa armazenar isso somente em uma posição. Como a gente não sabe a maior quantidade de filhos dessa pessoa, não tem como a gente criar como uma posição fixa. Então, por isso, nós vamos utilizar matrizes irregulares. E no final, nós vamos imprimir a quantidade de pessoas entrevistadas, a quantidade de filhos de cada entrevistado e os respectivos nomes dos filhos. Então, vamos lá para a prática.
Tô aqui então com o Eclipse, o pacote da aula 20 aberto. Vou criar uma nova classe, se chama matriz irregular. E vou pedir para criar o public static void main. Aqui então, eu vou começar perguntando o número de pessoas que serão entrevistadas. Então, entre com o número de pessoas que serão entrevistadas, né? Então, aqui nós vamos ler, vou colocar como inteiro, então, número entrevistados. Aqui, a gente precisa declarar o scan, né? É o scanner, scan, new, scanner, system.in, que a gente já está acostumado a fazer isso nos exercícios. Então, o número de entrevistados aqui vai ser scan, next int, já que é o inteiro. E com isso, nós conseguimos montar a nossa estrutura de dado. Aqui, então, a gente quer guardar o nome dos filhos. Então, vai ser uma matriz do tipo string. Como é uma matriz, são 2 colchetes, nomes dos filhos. Aqui, então, vai ser um array de string, como sempre, 2 colchetes. Só que a gente sabe apenas qual que é o número dos entrevistados, né? Que seria aqui para cada linha da nossa matriz. A quantidade de colunas a gente ainda não sabe, isso vai depender da resposta de cada entrevistado. Então, essa informação a gente vai preencher à medida que a gente vai fazendo a entrevista. Então, aqui, olha, nós vamos ter, né? Agora nós vamos começar a entrevistar cada pessoa. Então, nós vamos começar a iterar essa matriz. Então, i vai ser menor que nomesfilhos.length. A gente poderia utilizar o próprio número de entrevistados aqui também. Mas para a gente poder praticar e seguir, mas para a gente poder já se acostumar a usar a propriedade length, nós vamos fazer desse jeito e um i++. Aqui sim, a gente está aí na rua, você vai parar uma pessoa e vai começar a fazer as perguntas, né? Então, systemout.println, entre com a quantidade de filhos. Então, aqui nós vamos ler também, é um qtd filhos, que também vai ser um scan.nextInt aqui. E aí sim, com essa informação, nós criamos a dimensão, né? Quantas posições vai ter o vetor dessa primeira linha, né? Quantas colunas tem a linha I. Então, aqui, ó, em nome filhos, né? Que seria I, nós vamos criar um vetor qtd filhos. Tá? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Para cada linha, nós vamos perguntar a quantidade de filhos e aí sim nós vamos instanciar essa segunda parte do vetor, né? Que seria as colunas da matriz. Pronto. Aqui, então, nós temos a instância. A gente tem que criar essa instância porque senão a memória não vai ser... O espaço não vai ser alocado na memória e a gente não consegue depois guardar esses valores. Vai dar um erro no nosso programa. Com isso daqui, gente, fica bem claro que no Java nós temos, para essa posição do vetor, né? Nós estamos criando um vetor. Então, é sempre por isso que eu venho falando com vocês que matriz no Java é um vetor de vetores. Isso fica bem claro com esse exemplo. Então tá, aqui agora nós vamos começar a perguntar os nomes dos filhos, né? Então, já que é um segundo for dentro de um outro for, a gente utiliza o J. Então, o J vai ser menor que esse nomes filhos da linha I. Agora, posição J. E aqui continua normalmente, tá? Então, aqui
a posição J, aqui nós vamos fazer um J++, e aí sim, digite, fazer aqui um System Out, digite o nome do filho. Aqui nós vamos colocar só um J mais um para ficar bonitinho, né? Para não ficar filho 0, filho 1, filho 2, etc. E aqui sim nós vamos ler. Aqui nós podemos pegar já e atribuir. Aqui vai ser o next, né? Como é uma string. Aqui apenas o i. Foi um errinho. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já tá lendo o nome dos filhos. Aqui no final, então, com esse programinha, a gente consegue, né, com esses dois fors, a gente consegue perguntar para a pessoa a quantidade de filhos que ela tem e pedir o nome dos filhos. Aqui no final, a gente vai fazer dois fors, como a gente viu lá na aula de manipulação, né, que foi na segunda parte. E a gente só vai digitar o seguinte, ó, system out.println pessoa, é que nós vamos colocar i tem, aí aqui nós vamos colocar x filhos, né? Então, só pra gente colocar aqui filhos. Aí agora sim, o x na verdade vai ser a quantidade de filhos, né? Que é o length, que é a propriedade, a quantidade de colunas desse vetor aqui. E aí com isso, peraí, isso aqui vai ter que ser antes. Aqui. E aí com isso a gente consegue fazer aqui o nome de cada filho, né? Então o filho aqui pode ser somente nomes filhos e J. E assim a gente termina o programinha. Vamos executar aqui, então. Eu vou entrevistar 3 pessoas. A quantidade de filhos da primeira pessoa. A primeira pessoa tem 3 filhos. Então, é o Alberto, é o João e o Eduardo. A segunda pessoa, ela tem um filho apenas, que é a Maria. E a terceira pessoa, ela tem 2 filhos, que é o Pedro e é a Bianca. Então, aqui a gente tem que a pessoa 0 tem 3 filhos. Aqui a gente pode colocar um espaço, mas é só questão de cosmético, né? Então, aqui, a pessoa 0 tem 3 filhos, a pessoa 1 tem 2 filhos, a pessoa 2 tem 2 filhos. E aqui a gente aloca na memória somente o espaço que a gente precisa. Bem, pessoal, com isso a gente fecha o módulo de matrizes. A ideia é apenas introduzir a ideia de matrizes irregulares, que mais para frente no curso esse conceito vai ser bem útil para a gente. Então não se preocupe agora você entender isso 100%, tá? O importante é que você tenha entendido as 3 primeiras partes da aula, que seriam as matrizes dimensionais e a matriz tridimensional. Porque agora nós vamos fazer exercícios. Tá aí na tela, então, o link para a lista de exercícios da aula 20. A lista de exercícios, se eu não me engano, tem 7 exercícios. O último exercício é um exercício que é um pequeno sisteminha. Nós vamos fazer um jogo da velha. Então, a gente vai poder jogar com o amiguinho, o jogo da velha. E se você seguiu o curso até aqui, esse geralmente é o conteúdo que é visto em um ano de faculdade, seja em sistemas de informação, ou ciência da computação, ou cursos afins. Seriam mais ou menos 2 matérias, né, de 2 semestres, é o que geralmente na estrutura curricular é algoritmos 1 e algoritmos 2. A partir mais a parte também de debug, que a gente já aprende também nesse primeiro ano de faculdade. E na segunda parte a gente vai começar a ver a questão de orientação a objetos,
que geralmente são mais 6 meses de curso, que é geralmente chamado de linguagem de programação. Então, depois a gente começa a parte de orientação a objetos, e depois da parte de orientação a objetos, a gente começa a ver algumas classes utilitárias do Java que são muito úteis na hora da gente criar projetos com Java. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela. Eu vou deixar esse link mais o link dos exercícios na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se você curtiu a aula, por favor, dê um joinha para ajudar na divulgação do curso. E até a próxima!